Oi, gente. Tô passando pra gente dar umas orientações sobre o conteúdo funções polinomiais do segundo grau. Sobre este conteúdo, eu já enviei uma videoaula do professor Marcos Zaba para que vocês pudessem assistir. Aí nessa aula eu vou estar apenas reforçando para que vocês possam estar compreendendo um pouco mais, né? E venha aí cessar alguma dificuldade que porventura alguém possa estar sentindo, né, com relação a esse conteúdo. Então aqui, inicialmente, o que eu posso falar para vocês, né, de uma forma bem geral, é que o gráfico de uma função do segundo grau, né, ela sempre vai ser uma parábola. Agora, a informação que vocês precisam saber é que quando o meu A for maior do que zero, nós teremos uma função crescente, ou seja, a concavidade ela vai ser para cima, certo? Se o seu A for menor do que zero, nós vamos ter uma função decrescente e a concavidade ela vai ser para baixo. Isso, de forma geral, vai ser isso, certo? Esse comportamento que elas terão no plano cartesiano. Aqui, para a gente ter os zeros de uma função do segundo grau ou de uma função quadrática, simplesmente você vai pegar essa função. Basicamente, o que vocês vão fazer é somente igualar essa função a zero, certo? Simplesmente isso. Agora, vocês precisam, dentro da função, identificar quem é o valor do meu coeficiente A, certo? Qual é o valor do meu coeficiente B e qual é o valor do meu coeficiente C. Lembrando que essas orientações, né, eu já passei para vocês, que quando eu for encontrar o valor de A, eu vou sempre ver que esse coeficiente ele está próximo de x ao quadrado, tá bom? Eu vou encontrar o valor de A quando eu encontrar ele próximo desse coeficiente de x ao quadrado. Para me encontrar o valor de B, ele sempre vai estar próximo desse coeficiente aqui, vai estar sempre próximo de x. Já o valor de C, ele é um termo independente, pessoal. Ó, ele não vai ter variável. Então C, tranquilidade, vocês encontram o C, porque ele não vai ter valores correspondentes a letras, né? Ele vai ser somente o número, ele é independente. Então aqui, continuando, nós temos aqui, né, já os valores desse zero no plano cartesiano. Aqui você vê, né, que o meu f de x ele é igual a zero. Então, basicamente, o zero dessa função ele vai estar localizado, certo, na reta x, ou seja, nessa reta aqui que ela é horizontal. Sempre o zero da função você vai encontrar, né, na reta que vai ter esse comportamento horizontal. E aqui
como ela é uma função quadrática, certo? Você vê que esse zero da função são esses dois valores aqui que se encontra aqui na reta x. Ou seja, o zero da função do segundo grau é simplesmente o valor de uma raiz, né? Ou seja, são as raízes que você encontra quando você resolve a função. E nesse caso a função que corresponde a esse gráfico é essa bem aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Quando você resolve aqui essa função pela fórmula, né, usando o delta e usando o Bhaskara, aí você vai encontrar as raízes 1 e 3. Então essas raízes que estão representadas neste gráfico é o que nós vamos chamar de zero da função. E aqui também, de forma geral, nós sabemos que como o meu a aqui ele é maior do que zero, né? Então nós temos aqui uma função crescente, ok? Aqui do lado já mostra também que nós temos nesse plano cartesiano aqui, nós temos aqui o comportamento, né, de uma concavidade, né, que ela tá para baixo, né? E aqui também a gente nota que ela não tem a função que nem essa aqui, ó. Mas basicamente eu sei aqui, eu vou colocar aqui para vocês, que essa função aqui ela é x elevado ao quadrado menos 4 essa aqui é a função que corresponde a este gráfico, ok? Quando vocês substituir o valor do zero da função que você encontra no gráfico, simplesmente, né, você vai ver que aqui se trata de uma função que ela é decrescente, não é isso? Ou seja, aqui é menos, pessoal. Então menos x ao quadrado menos 4, ok? Então como aqui o meu a ele é negativo, então a minha função aqui ela é decrescente, certo? Então ela tem esse comportamento devido ao valor do meu a, ok? Então aqui nós vamos ver os casos, né, que a gente vai calcular dentro dessa função. E no primeiro caso aqui nós temos que o b ele é igual a zero. Então aqui por essa primeira função você vê que eu tenho aqui o valor de a e o valor de c, porque nesse caso diz que o meu b ele é zero, ó, certo? Então ela não vai ter o valor de b. Então toda vez que você notar que numa função ela não tem o valor de b ou ela não tem o valor de c, isso se trata de equações de funções, né, que são incompletas, certo? Então o que é que vocês vão fazer basicamente quando você tiver com uma função dessa, por exemplo, para você resolver? O primeiro passo sempre para encontrar o zero de uma função é igualar ela a zero, ó, como está dizendo aqui. Então quando você iguala essa função a zero, como está mostrando bem aqui, você vai encontrar nos cálculos as raízes. Então esse resultado que vocês encontram, que depois vocês vão colocar ele em um plano cartesiano, como a gente mostrou anteriormente,
tá certo? Aí você vai jogar ele, aí você vai olhar para o sinal aqui, ó, que vai estar no meu termo A. Aí você vai estar percebendo se ela é crescente ou decrescente, certo? Aí quando você for resolver, simplesmente é aquela coisa de isolar, né, o valor de x e também o termo independente, né, que é o valor de c. Só vocês lembrar desse pequeno detalhe, né, para que vocês possam tá compreendendo, certo? Então aqui nós temos todas essas funções aqui, elas já estão resolvidas, certo? Então o próximo passo depois dessa resolução aqui seria vocês colocar essas raízes, né, em um plano cartesiano para representar o zero de uma função. Então basicamente isso, pessoal, nesse caso, que é o primeiro. Vamos ver agora o segundo caso, que no segundo caso eu tenho que o meu C ele é zero, ou seja, se o meu C é zero, eu só tenho o A e o B, tá certo? Lembre que o meu A está próximo de x ao quadrado, o meu B está próximo de x, ok? Então sempre é aquela mesma coisa que nós, né, vimos anteriormente. Para me resolver a função, né, eu tenho que igualar ela a zero, como está dizendo aqui, e colocar o x em evidência, porque nesse caso aqui, que é o segundo caso, eu vou estar resolvendo, certo, pessoal, essas funções pela fatoração. Então aqui você vai encontrar, né, resolver pelo o fator comum, e aí você vai encontrar os valores, né, das raízes. Lembrando, ó, que para encontrar o x' e x duas linhas, você vai pegar esse valor que está fora do parênteses, né, é o valor da minha primeira raiz. O valor que está aqui dentro do parênteses é o que você vai estar calculando para poder encontrar a segunda raiz. Então sempre quando você for resolver uma função pelo processo de fatoração, então você sempre vai estar utilizando, né, esse processo aqui, tá bom, pessoal? Então tá aqui 3 exemplos, vocês analisem com calma, vejam que aqui eu já deixei calculado, certo? Para que vocês possam estar relembrando aí o que nós já fizemos, tá, em sala de aula. Nós já mostramos para vocês isso aí em sala. Então aqui é só um reforço também da videoaula que foi enviado aí para vocês, para que venha facilitar mais aí o entendimento. Então nós também vamos ver aqui o terceiro caso, que o terceiro caso, pessoal, é da função completa, certo? Então se a função tiver lá inicialmente, que nós mostramos o termo A, o termo B e o termo C, ela tiver os 3 termos, ela é completa. Então qual a forma que você vai resolver? Utilizando o delta, que está aqui, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Essa é a forma que você vai utilizar para substituir os valores de A, de B e de C, certo? Que nós mostramos anteriormente. Aí quando você aplica o delta, você vai aplicar aqui em seguida o Bhaskara, certo? Que é representado pelo valor de x, e aqui o Bhaskara vai ser menos o b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Essa é a forma de você usar, né, para encontrar as duas raízes, x', x duas linhas, que são os zeros da função do segundo grau. Outra forma de você aplicar sem usar o delta e o Bhaskara é usar aqui essa fórmula do lado, que é chamado de fórmula resolutiva. Você usando pela fórmula resolutiva, que também é um outro processo que eu mostrei para vocês aí em sala de aula,
né, também é muito visto nos livros, você vai chamar também esse valor de x, né, que vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso está dividido por 2 vezes o a. Então, quando você utilizar essa forma, você vai encontrar também aqui o valor x', x duas linhas, que são as raízes da função do segundo grau, que são também chamados de zeros da função do segundo grau, tá bom? Agora, uma coisa que vocês precisam saber e analisar sobre o discriminante, né? Que se o delta de vocês for zero, na resolução, se você resolve pelo delta ou pela resolutiva também, pessoal, vai dar certo, vai ser possível também a gente encontrar da mesma forma. Então, se o delta ele for zero, eu sei que eu vou ter duas raízes iguais, tá bom? Isso se o delta for zero. Se o delta for menor do que zero, eu não vou ter raiz real, certo? Para essa função. Já se o meu delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais distintas, tá certo? Delta igual a zero vai ser duas raízes iguais. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes, tá bom? E delta menor do que zero, não vai ter solução para função. Vamos passar aqui adiante. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, né, no gráfico, sobre os zeros da função com relação à concavidade. No caso aqui, se o delta for maior do que zero, nós sabemos que essas raízes elas vão estar aqui no eixo horizontal, lá no plano cartesiano, tá certo? Aí o delta sendo maior do que zero, nós vamos ter, certo? Nesse eixo, dois pontos, tá certo? Que vai estar cortado aqui no plano de vocês, tá bom? Ou seja, que vai estar na reta horizontal, ou seja, na reta x. Isso na função crescente, tá bom? Na função decrescente, se o a for negativo, você vai ver que a função ela vai ser decrescente, mas também, né, no eixo horizontal, ela também vai estar aqui, ó, mostrando para vocês, cortando dois pontos aqui na reta x, certo? Que é o eixo horizontal. Aqui eu vou só circular aqui para vocês entenderem que aqui, ó, eu tenho, né, esses dois pontos onde ela vai cortar aqui, tá certo? No eixo horizontal. Aqui da mesma forma, ó. Aqui ela vai estar cortando esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Se o meu delta ele for igual a zero, ela vai no eixo horizontal, pessoal, cortar apenas em um ponto, tá bom? Se meu delta for igual a zero. Agora, por que? Você pode me perguntar, por que, professor, em um ponto? Porque quando o delta for zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais, certo? Então, como é a mesma raiz, então aqui ela vai cortar somente aqui, ó, nesse ponto aqui. Assim também como na função decrescente, ela vai cortar bem aqui, ó, certo? Nesse ponto aqui. Já no delta, que é menor do que zero, ela não vai cortar, né, em nenhum ponto do eixo horizontal. Por que que não vai cortar, professor? Porque se meu delta for menor do que zero, eu não vou ter raiz. Então, a minha concavidade, ela não corta nenhum ponto na reta x, tá certo?
ela não chega nem a encostar em nenhum ponto que vai estar na reta x, nem na função crescente e nem aqui na função decrescente, tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal, essas explicações. Qualquer coisa, nós vamos interagir no chat, aí vocês podem estar colocando as dúvidas de vocês pra gente tá tirando, certo? Caso haja alguma dificuldade nessa explicação que eu tô dando para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho exemplo, né, de uma função que ela é completa. Aqui você vê que ela tem, ó, o termo A, o termo B, o termo C. Aqui também o termo A, o termo B, o termo C. Da mesma forma, esse outro exemplo, eu tenho os três termos A, B e C. Então são funções completas. Agora o que eu quero mostrar para vocês, certo? É que nessa função o meu delta ele é maior do que zero, certo? Então meu delta maior do que zero, você vê aqui, ó, que eu tenho dois valores reais distintos, ó. Tô só mostrando para vocês aqui, ó. Então esses dois valores reais distintos é que são as raízes dessa função ou zero da função, que vai constar lá no plano cartesiano, certo? Aqui também é da mesma forma. O que eu quero mostrar para vocês é simplesmente que esse delta aqui ele é zero. Então se o delta for zero, vocês terão duas raízes reais iguais, não é isso? Então você vê que quando você for calcular, né, que é pela fórmula do delta e do Bhaskara, então você vê que eu tenho aqui, ó, a primeira raiz, que é x', é menos terço, menos um terço, e o x do ar' é também menos um terço. Então você vê que a raiz aqui são duas, né, mas é a mesma, é o mesmo valor. Por isso que quando você for colocar lá no plano cartesiano, só vai o gráfico lá da concavidade, ela só vai tocar em um ponto, porque eles não são dois pontos, entenderam? Ele vai tocar somente em um ponto, porque o delta é igual a zero, tá bom? Já no delta, nesse terceiro exemplo, no delta ser menor do que zero, o que vai acontecer, ó? Não existe solução que satisfaça o f de x, ou seja, não vai ter vai ter a concavidade, né? Só que a concavidade que vocês farão, ela não vai tocar em nenhum ponto lá na reta x, tá bom? Por quê? Porque não tem nenhum valor, tá certo? Não vai ter solução dessa função, tá bom? Então vamos passar aqui. Aqui nós vamos estar calculando o valor máximo e o valor mínimo da função quadrática. Com esse assunto aqui nós vamos estar fechando, né, o nosso planejamento. E aqui também foi o que nós trabalhamos, né, também em sala de aula com vocês, que quando for dado, por exemplo, uma função para vocês, vocês vão encontrar valores chamados de xv e yv, que vai ser esses valores o vértice da função. E esse vértice da função, ele vai estar representando o valor como sendo o valor máximo e como sendo o valor mínimo. Então, para você encontrar o vértice de x, se for dado uma função para vocês, para calcular o vértice de x, é nessa fórmula bem aqui, ó. xv vai ser igual a menos o b dividido por 2a. Quando você aplica menos o b dividido por 2a, você vai encontrar um valor de x, tá bom?
Para encontrar o valor de y, eu mostrei para vocês que quando você encontra o valor de x, você pega e substitui esse valor na função para encontrar o y. É uma fórmula que você vai poder utilizar. Quando encontrar o valor do x, substitui na função que vai ser dada para vocês. Aí eu encontro o outro valor, né, que é o valor do par, né, do par ordenado. Mas aqui também já é outra fórmula que eu estou mostrando para vocês, ó, que o xv vai ser menos o delta dividido por 4a. Então, por essa fórmula também, você vai estar encontrando outro ponto. Aí, quando você calcular o xv, que é menos o b dividido por 2a, depois você vai calcular o yv, que é o menos o delta dividido por 4a, aí você vai ter bem aqui, ó, que esse ponto aqui, que está localizado aqui abaixo, certo, dessa linha horizontal de x, vai ser aqui o valor mínimo, certo? Então aqui ele vai representar o valor mínimo. Da mesma fórmula, você vai calcular para encontrar o valor de máximo. É a mesma fórmula. Para encontrar o xv, você pega, né, na função, pega o menos o b dividido por 2a, certo? Aí eu encontro o valor de x. Para encontrar o valor de y, você pode substituir esse x que você encontrou na função. É uma forma de resolver. Ou então você pode calcular nessa forma aqui, ó, menos o delta dividido por 4a. Então, quando você calcula nessa fórmula, você encontra o valor de y. Então, você vai encontrar o par ordenado. E aqui, né, você vai colocar bem aqui essa representação bem aqui, onde está esse ponto, ele é o valor máximo, tá certo? Então aqui é onde você vai estar representando o vértice da função, tá bom? Então aqui vai ser o valor máximo, e sempre esse valor máximo ele vai estar acima aqui da reta x, entendeu? Ou seja, da reta aqui que é horizontal, tá certo? E aqui o valor mínimo, geralmente ele também vai estar aqui, ó, abaixo, né, que é o valor mínimo da reta horizontal, que é da reta x. Tá bom, pessoal? Espero que com essas explicações eu tenha ajudado um pouco vocês a compreender a videoaula aí do professor Marcos, né, que eu enviei para vocês. Aqui é só umas orientações, né, para estar ajudando vocês nessa compreensão. E aqui eu quero deixar uma mensagem para vocês, final, para nós estarmos encerrando essa videoaula. Então eu trago essa mensagem para vocês: que Deus ajuda quem senta e estuda. É o que eu desejo para vocês. Sentem, estudem, cresçam, porque vocês com certeza estão fazendo o que é certo e tomando a decisão certa também.